Fala, Fiel, tudo bem? Um grande abraço a todos. Já temos treinador. Boa sorte, um prazer anunciar também por aqui Fernando Lázaro como nosso comandante para 2023. E eu tenho o prazer de estar ao lado do presidente Duílio Monteiro Alves para a gente falar um pouquinho mais dessa escolha, o porquê da diretoria optar pelo Fernando Lázaro. Presidente, um abraço mais uma vez, falando com a Fiel diretamente. Por que o Fernando Lázaro como técnico para a próxima temporada? A Ortega, primeiro, para mim, né, é um prazer gigantesco poder anunciar o Fernando como nosso treinador para essa temporada de 2023. E é simples, né, para a gente falar o porquê da escolha. O Fernando é um cara que nasceu dentro do Corinthians, que viveu sua vida praticamente inteira lá. Mas só isso não credencia o Fernando assumir o nosso time como treinador, né? O Fernando tem mais de 20 anos dentro do departamento profissional de futebol do Corinthians, construiu ali o seu caminho, a sua história, trabalhou com grandes treinadores como auxiliar. E a gente entende que, além de toda a identificação que ele tem, de conhecer o clube, de ter vivido o clube por toda a sua vida, ele tem muita capacidade para assumir esse cargo hoje. Então, a escolha foi por isso. Então, são vários fatores que a gente buscou no mercado e não encontramos ninguém mais capacitado nesse momento, com essas características, do que o Fernando para estar dirigindo o Corinthians em 2023. E essa parte é interessante, né? Porque nós fizemos questão de colocar até na nossa nota de anúncio que foi a nossa única opção. Desde o início, o pensamento era em fechar com o Fernando. É importante isso, né, presidente? Para nesse momento de especulações, vários nomes que são colocados, procurou um, procurou outro, reforçar isso agora na figura do presidente de que não aconteceu, né? De que o Fernando foi o único que foi conversado e o único agora acertado como técnico. Sem dúvida, né? A gente vem conversando com o Fernando. O Fernando já assumiu o time algumas vezes, né? Com excelentes números. E tem todo o conhecimento, como eu falei, né? Para poder dirigir um clube desse tamanho. Mas, além de tudo isso, né? O Fernando é um cara que participou de todo o planejamento nosso nesse período que vínhamos falando da saída, da não definição do Vitor Pereira, né? O Fernando foi responsável por fazer e preparar toda a pré-temporada e todo o planejamento do ano que vem, e que para nós só comprovou a capacidade que ele tem. Quando a gente teve acesso ao planejamento, ficamos muito tranquilos que ele realmente está pronto para dirigir o Corinthians, e por isso também pesou bastante na escolha. E para a gente fechar, até antecipando, né, alguma dúvida ou alguns questionamentos dos colegas jornalistas, né? Bom, mas se ele era a primeira opção, então por que ele viajou, se apresentou à seleção brasileira para depois ter que retornar ao Brasil tão imediatamente? Acho importante a gente citar, né, que ele foi a Turim, onde a seleção iniciou a sua pré-temporada apenas para cumprir compromissos que ele tinha anteriormente a essa decisão e até por um motivo muito nobre também de, acho que diretamente, na presidente, dizer ao Tite e à CBF da escolha dele de deixar a Copa do Mundo para agora assumir esse cargo como técnico. Exatamente, Ortega. O Fernando é um cara. Primeiro trabalhou com o Tite muitos anos no Corinthians e também na seleção. Sempre foi em todas as oportunidades aí, desde que o Tite está na seleção, convocado para jogos amistosos, para auxiliar o Tite ou para observar outras seleções, né, que enfrentariam a seleção brasileira. E acho que a forma feita é o mínimo, né? É uma seleção brasileira, é um convite, é uma véspera de Copa do Mundo. Então o Fernando fez questão de ir até Turim, conversar pessoalmente com o Tite, com o Juninho, com toda a parte da direção da CBF, mesmo para que não prejudicasse o trabalho da CBF, se tivesse essa necessidade dele continuar por lá. Então a viagem foi mais para tratar cara a cara e com todo o respeito com a seleção e com o Tite. Legal. Muito obrigado, presidente. É isso. A apresentação, como informamos então, no dia 14 de dezembro, no CT Joaquim Grava, data da nossa volta aos trabalhos para o início da pré-temporada. Um abraço, Fiel.